porque todo o nosso serviço de poda, vegetação que o senhor falou, está vinculado a essa usina. Que nós estamos falando. Desculpa, fala aí. Eu queria fazer só duas sugestões ainda sobre a questão, para a gente poder melhor elaborar o plano diretor nessa área, que levasse para a secretaria para fazer um planejamento bem elaborado para incluir no plano diretor sobre a questão do cabeamento subterrâneo. O que eu digo assim, porque a grande preocupação que a gente está vendo no plano diretor é a efetividade, porque fazer plano a gente sabe que é bem fácil, é só você colocar umas ideias no papel, mas a efetividade, como isso vai... Então, em relação à Secretaria de Serviço Público, eu gostaria de fazer duas sugestões que eu considero bastante importantes na cidade. Primeiro, em relação ao cabeamento subterrâneo, assim, veio a possibilidade de colocar, por exemplo, em 5 anos nós pretendemos fazer em 10 anos. Tudo bem que a gente sabe que as situações mudam, mas a gente tem que ter um norte para caminhar, né? E segundo, em relação aos resíduos sólidos, que é outro grande problema, né? Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei recente, né, que previa que em 20 anos deveria reduzir pelo menos 50%, nós estamos ainda a 2%, né, depois a lei é de 2022, né, e que também que a Secretaria se esforçasse para elaborar, para constar no plano diretor, como que o município pretende esses objetivos para colocar ou seja, concretizar esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, sobretudo em relação à coleta seletiva, que a gente sabe que aqui em Campinas a coleta seletiva é muito pouco, tem alguns pontos espalhados e na maioria não tem, né? A gente, né, graças aos catadores que passam a fazer esse serviço. Então vamos lá, eu acho que nessa parte eu tenho... Carbonaro, a primeira questão dos cabos, o Luciano explicou, que envolve várias secretarias, é a questão de planejamento urbano. Fala primeiro. Ao dos cabos, essa questão já foi explicada. Já foi explicado. Agora, essa resíduo... Não, mas assim, foi explicado o que eu estou querendo dizer assim, né? Foi explicado como acontece, mas que houvesse um esforço de um planejamento a nível de outras secretarias para que pudesse constar isso no plano diretor. Para daqui 5 anos ou 10 anos, quando a gente estiver fazendo a revisão novamente do plano diretor, a gente saber o que nós conseguimos, da mesma forma que nós estamos fazendo hoje, o que nós conseguimos avançar e o que nós não conseguimos. Então, o senhor Edson, né? Isso, Edson. Então, deixa eu dizer para o senhor, da parte de material reciclado, a coleta seletiva de Campinas hoje abrange 75% em área geográfica, mais ou menos, do perímetro da área do nosso município, 75%. E nós estamos, inclusive, fizemos mais uma reunião hoje, na tentativa de expandir essa coleta. O gargalo que existe são vários. O primeiro o que a gente chama de coleta seletiva porta a porta, depende muito da participação do cidadão, dele saber fazer essa separação e querer fazer. Quando o senhor lê a Política Nacional de Resíduos, que o senhor falou muito corretamente, existe lá hierarquia de gestão, onde o cidadão faz parte dessa hierarquia, ele faz parte da responsabilidade solidária. Então, a área de educação tem que estar super atrelada nisso. Hoje nós temos operando no município de Campinas, se não me engano, entre 11 e 12 cooperativas de materiais reciclados. Aí o senhor pergunta, o que a prefeitura está fazendo para aumentar a eficiência das cooperativas? Aqui. Nós temos 2 programas bem distintos não. Os programas são, primeiramente, dar uma reestruturação das cooperativas do ponto de vista logístico, com barracões, equipamentos de parte de operação, como prensa hidráulica, empilhadeiras, esteiras para fazer separação. Então, todas elas são supridas dentro desse programa nosso, junto com a Secretaria de Trabalho e Renda, que virá aqui falar mais para frente aí. Tá? E um segundo programa que nós temos hoje é a contratação direta das cooperativas, onde a prefeitura está remunerando as cooperativas para 2 tipos de serviços. Para coleta, ela própria coletar, e para ela triar. Então, o que hoje a prefeitura leva o resíduo na porta da cooperativa, da seletiva, a gente entende que futuramente, estando as cooperativas com capacitação administrativa
documentos em dia, podem ser contratados. Hoje a gente tem 4 que já são contratadas, que fazem esse tipo de serviço, porque nós entendemos que a cooperativa é a maior interessada no aumento de volume do material, né? Então a interface dela com o cidadão vai ser muito boa e muito benéfica. Então, dentro do possível, a gente pensa que verticalizar isso para as cooperativas e nós ficarmos com a gestão, coisas desse tipo, estruturação delas, é uma meta que a gente está perseguindo. Se o senhor olhar lá no Plano Municipal de Saneamento Básico, o senhor falou plano, tudo bem, o senhor vai ver lá as metas que nós temos para a seletiva. Me perdoe, eu não conheço nenhum país que recicla 50%, eu não conheço. O que recicla mais deve ter 20%, 25%, mas no máximo. Mas ser países pequenos é muito difícil isso, tá? Mas a perseguição nossa, que eu pus aí, é a gente chegar pelo menos em 15%, 20% no plano de saneamento básico, está lá. Como é que a gente vai chegar nisso? Como eu falei, reestruturação das cooperativas, contratação delas para fazer o próprio serviço, desde que equipadas, aumento dos ecopontos, de atuais 16 para mais 15, aumento dos pontos. Tem outra coleta que é o ponto a ponto, que são as caixas verdes aí que os senhores veem, mas aí precisa também da participação do cidadão de pegar o material dele e levar, né? Então são coisas assim que a gente tem que tratar com a cultura do povo, né? Com a formação do povo. Hoje mesmo a gente estava conversando que nós estamos com um projeto aí que tomara que saia logo, uma parceria com a Secretaria de Educação, no sentido de fazer essa coleta em todas as escolas municipais, de tal forma que a gente vai estar fazendo isso com 2 tipos de objetivos: aumentar o material reciclável e educar a criança desde o princípio de que ela pode fazer. Mas a gente não pode se esquecer que se a cooperativa lá no fim não estiver preparada para reciclar, nós vamos ter o quê? Um material separado sem fazer nada com ele, entre aspas. Então, é um assunto complexo, complicado, mas que nós estamos fazendo o máximo que a gente está podendo fazer, mas gradativamente, dentro dos nossos planejamentos aí, porque nós temos que subir esses 2%, todo mundo concorda com isso. E uma atenção especial à periferia, né? Que a gente sabe que... Essa é uma coisa... Por exemplo, na minha região toda, na linha do não tem seletivo. Não tem seletivo. Então, hoje não a tá gente... nesses dentro desses 75%. Exatamente. Hoje mesmo, eu disse para o senhor, a gente se sentou lá no gabinete do nosso secretário, com o mapa dos setores que tem a coleta seletiva, enxergando aonde que a gente deve expandir esses 25% que faltam. Exatamente esses critérios foram falados, tá? É um outro tipo de horizonte que nós estamos tendo também, que faz parte dos nossos planejamentos. Então também um outro tema, tem catapleca, essas coisas para objetos maiores? Tem. E também fazer com que é orgânico alguma iniciativa de reciclagem na própria residência ou no condomínio, para não gerar tanto volume? Existe algum estudo para reduzir o volume? Então, isso aí tem uma das coisas que nós temos que fazer por força do contrato que nós temos com o prestador de serviço nosso, que é a composição tipo gravimétrica do nosso lixo, tá? Então a gente faz esse ensaio para a gente dividi-lo nas 5 classes sociais que nós temos, de A a E. Então a gente percebe que a classe D e E, a fração orgânica, é da ordem de 56%, ao passo que as classes A, B, C, esse número é menor, do ponto de vista do horizonte dele, né, do balanço de massa dele. Agora, tudo isso de não gerar resíduo ou reduzir é aquilo que eu falei da separação. Passa por um processo de educação do cidadão. Tá? E isso não pode ser feito somente por quem está lá hoje, que é a nossa secretaria, que é praticamente o fim da linha, que coleta, mas por outras áreas, por outros setores, iniciativa privada, se puder ser parceiro, coisas assim. Porque hoje, se eu não me engano, porque senão a a taxa gente... de lixo
é pelo valor do imóvel ali. Não, a taxa de lixo ela é calculada por 2 critérios. Um é quando é prédio, é o uso dele, que está cadastrado, industrial, comercial, residencial. Às vezes tem E o volume, que é a área projetada vezes um pé direito padrão de 2 e qualquer coisa. Então esse volume aí é transformado vezes a unidade fiscal, é a taxa de lixo. E tem o outro, quando é terra nua. É um índice, assim, não é algo específico. Não, é para cada imóvel. Não, é para cada imóvel, para o uso dele e para a região que ele se localiza. Então mas a se taxa. esse levantamento, por exemplo, se aquela região gera mais lixo, cobra-se mais deles? Não. Ou não? Não, esse Ele cálculo é teria como feito fazer por esse? imóvel. Isso que eu disse. Você pega a área projetada dele, você multiplica pelo pé direito padrão, não estou dizendo que é o pé direito dele lá, mas é o pé direito padrão, e pelo uso, pela localização dele, estatístico, assim, aí você chega na taxa de lixo daquele tipo de imóvel. Tá? Então, mas eventualmente poderia estar desocupado, o imóvel não está gerando lixo ainda. Não, a lei fala o seguinte, que a taxa de lixo é cobrada desde que o serviço seja colocado à disposição do cidadão. Se ele gera lixo ou não, se ele põe o lixinho lá na porta ou não, fica a critério dele, mas eu acho que o tributo pode ser. É como na cobrança de água, que se a pessoa tem um custo maior, ela economiza. Qual que é o seu nome? Marcelo. Então, Marcelo, aí a gente tem que diferenciar o que é taxa e o que é tarifa. O lixo não é tarifa. Quando você fala em energia, você fala em água, é tarifa, é consumo per capita, consumo por casa, coisa e tal. Quando você fala em lixo, eu não consigo ainda transformar isso numa tarifa. Ó, a casa que eu moro tem tanto de área, moram 4 pessoas, eu gero, como eu falei, em média 1 quilo por habitante dia, e se chega numa tarifa. Não, o lixo não é assim. O lixo é cobrado como tarifa, como taxa, até que está escrito no carnê do PTU, taxa de lixo, que é calculado da forma que eu falei para você. O hospitalar e os contaminantes também são taxa? Não, o hospitalar, a prestação do serviço que é feita por nós é cobrada dentro do contrato. Hoje nós temos uma empresa contratada, que é um consórcio, RSS OS, alguma coisa assim. E os resíduos químicos, né, que eu já falei, passam por um processo de incineração, onde você consegue destruir a molécula. Quando eu falo destruir, porque geralmente os químicos têm moléculas mais complexas, associadas a cloro ou não, mas moléculas mais complexas, então requer algum tratamento com altas temperaturas. Agora, os resíduos A e E, que são os perfurocortantes e os infectantes, você autoclava, faz a desinfecção dele e ele deixa de ser perigoso por esse tipo de aspecto. Então ele vira um lixo comum, resíduo comum, que pode ser colocado em um aterro. Tá? É uma tecnologia reconhecida que é feita. Queria fazer 2 elogios antes. Por exemplo, lá na nossa região tem funcionado muito bem o Catatreco. Eu tenho contato com o pessoal do Catatreco, eles me mandam a tabela mensal e repasso no grupo do bairro e da região lá. Então o pessoal sabe quando vai passar, tem funcionado muito bem. Eles têm pego. A dificuldade é, como você falou, educar o pessoal. Que o pessoal não quer esperar, chega para passar o Catatreco, vai lá e joga o sofá em qualquer lugar. Mas isso tem funcionado bem. E a manutenção do parque de jardim das praças, poda de grama, isso lá tem funcionado muito bem na nossa região. Então, são quantas praças mesmo, 2.300. 2.300 e anualmente não tem mais ou menos. Acho que as informações, de forma geral, estão no portal da Prefeitura, tem lá as secretarias, todas elas têm as informações e ficamos à disposição aí através do telefone. Né? Não sei se acho que satisfez. Só queria tentar argumentar um pouco mais, eu já vi que o senhor entende muito profundamente do tema. Nem tanto. Não, já entendi. Não teria um caminho como uma medida, inclusive educativa, de ter um controle, que eu acredito que esses caminhões que recolhem o lixo, eles tenham rotas e tentar ter um cálculo daí da região e criar parâmetros para
Tem algum benefício de quem reduz? Então, só curiosidade para você. Por exemplo, você pode perguntar assim, você conhece algum caso de algum país onde o sujeito que gera menos lixo pode ser primeiro identificado para depois ele pagar menos? Por exemplo, tem países que fazem isso. Você vai fazer a sua comprinha, você leva o seu saquinho. Que nem aqui. Ninguém te dá o saquinho de graça. Então, pelo volume de saquinho que você compra, o cara sabe quanto você gerou. E aí ele consegue transformar isso, estou falando grosseiramente, tá? Ele consegue transformar isso numa tarifa, que é o quê? A tarifa é feita justamente para premiar quem consome menos. Né? Sim. Que no lixo nós não conseguimos chegar a essa preciosidade ainda, mas seria ótimo. Mas será que pode haver um caminho por conta das rotas e aí identificar mais ou menos uma densidade ou juntar esse cálculo dos imóveis com uma geração e que ter alguns parâmetros do que é razoável? Marcelo, eu concordo com você, isso faz parte de uma política pública bem ampla, né, que teria que ser discutida, que talvez possa ser discutida dentro do conselho ou dentro do plano diretor, ou coisa desse tipo. Mas eu acho que toda política pública é benéfica, porque, logicamente, ela leva a economia, sustentabilidade e coisas desse tipo. Ok, está registrado. Seria bom até colocar para ele que lá fora, né, Carbonato, o cidadão que paga pelo lixo que ele gera. Tanto que dá assunto. Papelão, certo, Carbonato? Papelão grande, pequeno, o consumidor não quer levar, porque ele é o responsável para descartar. Você sabe que a parte... Eu estou querendo dizer assim, que lá fora o assunto é privado, vamos dizer assim. A parte reciclável é uma parte muito complexa, porque ela é muito sazonal, né? Então, o catador, o reciclador, vamos chamar assim, ele vive da sazonalidade. Por exemplo, agora o mercado está na época de ficar reciclando plástico. Venha plástico. Ah, ninguém está querendo plástico. O plástico está saturado, agora o negócio é pegar papel. Então, pega papel. Então, a gente tem que lidar com todas essas sensibilidades. Sazonalidade. Aí as cooperativas também têm a dificuldade de receber esse material que não está sendo tão rentável. Então, aí você sabe como é que a gente chama isso? Refugo da cooperativa. Chega, ela fala assim, eu não quero esse. Aí ele se torna um lixo comum, apesar de potencial de reciclagem. Se o preço estiver baixo, eles não querem pegar. É o mercado, é a lei do mercado. É porque é muito trabalho, né? Lei do mercado. O ideal é reduzir o volume, né? Já na geração. A geração é fundamental. Tem países aí que usam trituradores dentro de condomínios e prédios para os orgânicos. Seria, de repente, uma forma já... Trituradores? Oi? Trituradores. A parte orgânica, você quebra no triturador, vira líquido. Então, nos países, Estados Unidos, por Porque exemplo, não pensar em algo assim... no ralo da pia, energia. no ralo da pia existe esse triturador, porque o lixo que você põe lá, ele é triturado e ele vai para a rede. Escuta, aqui nós não temos isso. Mas por que não pensar algo para desenvolver nos prédios, como condomínios? Uma coisa simples de resolver. Tem volume de material orgânico? Desculpa. Se você falou, eu não vi. Boa noite. Pois não. Eu cheguei atrasada. Volume de material orgânico? Então, a fração ela muda em função da classe social, né? Mas vamos dizer assim que em Campinas ele está gerando orgânico entre 56% para baixo, 58% para baixo. Tá? Então, se você pegar um saco de lixo de uma classe D e E, 58% em peso do material que está lá é orgânico. Por quê? A classe D e E, ela consome menos produtos recicláveis, embalagens, coisas desse tipo. É óbvio isso aí, né? É uma coisa muito interessante. O lixo, se olhando para o lixo, ele é um indicador social. Você olha para ele, você vê claramente. É porque nós Você enxerga isso. da economia circular pensar que as cidades podem material orgânico ele pode gerar energia. Então isso tem um projeto que a gente tentou fazer na nossa PPP, nós não conseguimos, que eu chamo aquele W2E, Waste to Energy. É uma coisa que está prevista na lei federal, mas não é todo mundo que gosta também. É o Waste to Energy, é um projeto que você gera energia a partir do lixo.
Não, você gera um gás, que é combustível, você queima, no tratamento do lixo, você queima esse gás numa turbina, num vapor, gera um vapor com uma energia, você pendura na rede e segue a Ele sai energia e sai um composto que pode ser para adubação. Só que queima Tem um de projeto do biogás. Instituto de Energia da USP, muito interessante. Eles estão até com uma parceria com o CEAGESP para mandar mais, porque ele já resolve todo o material da própria USP. O gás metano que é Não, gás metano. gerado lá na compostagem vai ser combinado, canalizado, vai virar um biodigestor para gerar energia. Isso, perfeito. Está em andamento já. Você sabe como é que a gente está chamando isso? Nós estamos no processo. A escolha da rota tecnológica. Nós vamos ter que ter uma rota tecnológica que não temos definida ainda. Esse programa que eu falei, que nós estamos fazendo junto com o governo de São Paulo, onde a prefeitura é signatária, a primeira fase é a escolha da rota. O que é a rota? Ambientalmente segura e viável do ponto de vista econômico e financeiro. Para parar em pé, que a gente chama, senão ninguém vem. Pessoal, obrigado. Muito bom.